Olá, turma! Hoje a gente vai falar sobre Física 2, apenas uma introdução, tá? Porque no próximo vídeo vai ser mais aprofundado, sobre dilatação térmica, tá? A dilatação térmica que eu vou elaborar é apenas a dilatação linear e a dilatação superficial. São 3 dilatações, mas a gente só vai falar sobre 2 nesse vídeo e no próximo. A primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês saberem é a definição de dilatação térmica. Dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a um aumento de temperatura. Ou seja, você sabe que todo corpo, quando aumenta de temperatura, as moléculas presentes no seu interior começam a se agitar mais. Como essa agitação vai aumentar também, o espaço entre as moléculas também vai aumentar, fazendo com que o corpo aumente quando ocorre o aumento de temperatura. E quando ocorre a diminuição de temperatura, o corpo vai fazer o quê? Ele vai diminuir de tamanho, no caso, ele vai se contrair. Aqui eu coloquei o seguinte: quando ocorre a diminuição de temperatura, as dimensões dos corpos também diminuem, chamando-se contração térmica. Foi o que eu acabei de explicar, tá? Parte de baixo. De uma forma geral, os corpos, sejam eles sólidos ou líquidos ou gasosos, sofrem dilatação e contração térmica. Lembrando que a dilatação ela vai ser sofrida pelos corpos quando for aumento de temperatura. E a contração vai ser quando ocorrer a diminuição de temperatura, tá bom? Tanto sólidos quanto os líquidos quanto os gases. Porém, agora a gente vai se limitar apenas à dilatação térmica dos sólidos, tá bom? Um aumento de temperatura faz com que aumente a vibração e o distanciamento entre as moléculas que constituem um corpo sólido, ok? Dependendo da dilatação mais significativa em uma determinada dimensão, pode ser comprimento, largura ou profundidade, a dilatação dos sólidos é classificada são 3 tipos, como eu tinha mencionado anteriormente. A primeira dilatação dos sólidos é a dilatação linear, é aquela em que ocorre o aumento em apenas uma dimensão do corpo, ou seja, ele altera apenas o comprimento. Segundo tipo de dilatação dos sólidos é a dilatação superficial. É a dilatação que ocorre quando há o aumento em 2 dimensões do corpo. No caso, você tem a mudança de área dele, a noção de superfície. E a terceira e última é a dilatação volumétrica, onde ocorre o aumento em 3 dimensões. No caso, você tem a alteração do volume do corpo, tá? Porém, essa terceira aqui, ela está no próximo livro, então a gente vai finalizar esse livro inteiro apenas com a linear e a superficial. Começando, dilatação linear. Dilatação linear é simbolizada por ΔL. Delta significa variação e L simboliza linear, mas também quer dizer comprimento, variação de comprimento. Foi o que eu coloquei aqui embaixo no parênteses. Um exemplo simples da ocorrência dessa dilatação pode ser observado nos trilhos do trem. Eles são submetidos a temperaturas altíssimas com a passagem das carruagens, e a agitação dos átomos que os constituem faz com que o caminho de ferro se expanda, tá? Eu coloquei até um desenho para explicar melhor para vocês. Os trilhos, porém, têm espaço para aumentar de comprimento, e isso decorre do fato de que, entre eles, haver juntas pequenos espaços deixados propositalmente, sem os quais entortariam. O que significa isso? Aqui eu demonstrei um trilho de trem, você verifica isso tanto no trem quanto no metrô. Aqui você tem aquelas tábuas de madeira, tá? Essas partes aqui em azul são os trilhos do trem, do próprio trilho feito de ferro, tá? Ou algum material metálico. Se você analisar bem, entre um trilho e outro, você tem um espaçozinho entre eles. E por que ocorre? Por que não é uma placa contínua? Porque você sabe que no verão, o metal ele vai se dilatar, porque ele vai receber calor. Todo o corpo no verão se dilata. Se essa placa estivesse colada com a próxima, se não tivesse esse espaço no meio, elas iriam empurrar umas às outras e iriam entortar, fazer com que o trilho ficasse torto. E quando passasse o trem e as partes do trem iriam descarrilhar. Então, esse espaço entre as placas metálicas do trem, você tem chamada junta, tá? Só que essa junta aqui, ela não pode nem ser muito grande, nem pode ser muito pequena.
ela não pode ser muito grande, porque tudo que aquece no verão faz o que no inverso? No inverno, resfria. Então, no inverno, ela iria contrair mais ainda. Então, se esse espaço aqui aumentar muito, você vai ter que, quando o trem passar por esse trilho e tiver um espaço considerável, o trem vai descarrilhar também. Então, esse espaço aqui, ele foi calculado previamente e deixado propositalmente. Como é que eles fizeram essas contas? Eu vou ensinar logo mais com as fórmulas de dilatação. Os efeitos da dilatação linear térmica são especialmente importantes em construções que não podem apresentar deformações ou rachaduras em sua estrutura, como, por exemplo, as pontes, que utilizam juntas de expansão. Essas juntas de expansão, você tem até o desenho no resumo que eu coloquei na aula de hoje. Você tem uma foto, é tipo um gancho. Entre uma placa e outra, você tem um gancho que consegue se unir, só que entre os ganchos você tem um espaço também pré-determinado para poder aumentar ou diminuir dependendo da temperatura, dependendo da estação do ano, tá? Se você analisar, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, você pode perceber que entre uma peça de concreto enorme e outra você tem um espaço. Tanto que você sente o solavanco quando passa, um solavanco contínuo quando está passando na Ponte Rio-Niterói. E muita gente vê que tem algumas rachaduras na ponte. Essas rachaduras, elas aparecem por quê? Porque ocorre a dilatação linear, ou seja, um pedaço de concreto vai empurrando o outro no verão e à medida que eles empurram uns aos outros, eles vão se rachando. Então, esse espaço ele tem que existir sim, para poder que no verão elas possam aumentar de tamanho, se dilatar, sem que rache umas às outras, tá? A fórmula de dilatação linear, a fórmula eu vou apresentar para vocês, mas a gente só vai fazer a conta propriamente feita mesmo no próximo vídeo. Então, ΔL, como eu falei para vocês, é a variação de comprimento, ou seja, dilatação linear. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. L0 é o comprimento inicial da sua barra, no caso, como eu chamo de barra, porque ele só vai aumentar em uma dimensão, só vai aumentar em comprimento. E um exemplo disso seria uma barra de metal. Aqui você tem tudo em zero em física, significa inicial. Então, comprimento inicial. Alfa significa coeficiente de dilatação linear do material que constitui o corpo. Isso daqui, esse valor aqui varia de acordo com o material que faz a barra. Pode ser ferro, alumínio, cobre, vidro. Então, dependendo do material que eu coloque na barra, cada um deles vai ter o valor de alfa, que é a unidade de graus Celsius elevado a menos 1, tá? E o ΔT, que a gente já conhece, T maiúsculo, significa temperatura. Então, o ΔT é a variação de temperatura. Lembrando que a variação de temperatura é sempre a subtração da temperatura final menos a inicial. Ou seja, para ocorrer a dilatação linear, quais são as três grandezas necessárias para a gente analisar? Primeiro, é o comprimento inicial. Segundo, é a natureza do material que constitui o corpo. E, por último, é a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Essas são as três grandezas as quais conseguem constituir a variação de tamanho ou a dilatação linear do material. Segundo a fórmula que vocês têm hoje, seria o L sem nada, seria comprimento final, tá? O comprimento final da barra vai ser o quê? Vai ser o tamanho que ela tinha no início, mais o quanto ela aumentou. O quanto ela aumentou a gente chama de dilatação ou variação de comprimento. Isso aqui a gente vai verificar em contas no próximo vídeo. Aqui uma coisa importante para vocês é a dilatação térmica linear dos sólidos depende diretamente, como eu falei anteriormente, de três grandezas: tamanho inicial, L0, natureza do material, que é simbolizado pelo alfa, e a variação de temperatura, que é simbolizado pelo ΔT, ok? Então, a dilatação linear, ela não depende, por exemplo, de massa, não tem M na fórmula. Ela não depende, por exemplo, de tempo, não tem T minúsculo na fórmula. Então, ela só depende dessas três grandezas: tamanho inicial, material do corpo e a variação de temperatura. Outra coisa muito importante que você deve saber é que, quando o material apresenta maior resistência ao choque térmico é a mudança brusca de temperatura, tá? Então, se um corpo apresenta maior resistência ao choque térmico do que outro corpo, outro material semelhante,
Isso significa que o primeiro material possui menor coeficiente de dilatação, ou seja, ele tem um valor de alfa menor que o segundo corpo, o que faz com que ele não comprometa a sua estrutura, pois se dilatou menos, tá? Ou seja, quanto maior for o seu alfa, mais você vai se dilatar, mais você vai se contrair, ok? Então, aqui, o exemplo que eu tenho disso é o vidro pirex. O vidro pirex, ele é muito mais resistente ao choque térmico do que o vidro comum. O vidro comum tem um alfa menor, quer dizer, tem um alfa maior do que o vidro pirex. Então, como ele tem um alfa maior, ele se dilata mais e se contrai mais, ou seja, ele trinca mais rápido durante um choque térmico. Já o vidro pirex, que tem um coeficiente alfa menor, ele não vai sofrer tanto dano na sua estrutura, porque ele não vai aumentar tanto nem diminuir tanto nas dilatações ou nas compressões, nas contrações. Próxima coisa seriam lâminas bimetálicas. Aqui o próprio nome está dizendo, são duas lâminas que estão coladas, que são soldadas, que são unidas. Aqui, uma das aplicações da dilatação linear mais utilizadas no cotidiano é para a construção de lâminas bimetálicas, que consistem em duas placas de materiais diferentes, mas todas as duas são metais, tá? E, portanto, coeficientes de dilatação linear diferentes, e são soldadas, são unidas. Ao serem aquecidas, as placas aumentam seu comprimento de forma desigual, uma aumenta mais do que a outra, porque os seus coeficientes são diferentes, fazendo com que esta lâmina soldada entorte. Pode entortar para cima ou para baixo ou para o lado, dependendo da posição das lâminas. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Aqui eu tenho duas lâminas que foram soldadas, foram unidas. A em abóbora eu chamei de A e a em verde eu chamei de B. E aqui, essas lâminas, eu dei o alfa de cada uma delas. Eu dei o coeficiente de dilatação linear de cada uma delas. Pelo valor que você tem, esse daqui é 6 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse aqui é 20, desculpa. Esse aqui é 6 vezes 10 a menos 6 elevado a menos 1. Qual das duas é maior? O coeficiente de dilatação é maior em A, ou seja, a lâmina A, ela se dilata mais e se contrai mais, diferente da B, que se dilata menos e se contrai menos. Como o coeficiente, o alfa do A é maior do que o alfa do B, o que isso significa? Significa que a lâmina A se dilatará mais se a temperatura aumentar e se contrairá mais se a temperatura diminuir em relação à lâmina B, foi o que eu acabei de falar. Então, o que pode acontecer com essas duas lâminas que foram soldadas? O que acontece com a lâmina bimetálica? Duas possibilidades. A primeira possibilidade é, se a lâmina, se esse conjunto das duas placas, se esse conjunto aqui for aquecido, o que vai acontecer? Obviamente que a placa metálica A, que tem um alfa maior, ela vai aumentar mais de tamanho. Se ela aumenta mais de tamanho, ela vai acabar fazendo o quê? Ela vai começar a forçar a B, ou seja, ela vai empurrar a B, fazendo com que a lâmina bimetálica ela se curve para baixo. E a segunda possibilidade é que se essa lâmina bimetálica ela sofrer um resfriamento, ou seja, se a temperatura diminuir, o que vai acontecer? Essa lâmina aqui, ó, a lâmina A, ela vai se contrair mais. Então, se ela vai se contrair mais do que a B, ela vai forçar a mudança da lâmina bimetálica para cima, tá? Então, ou seja, aqui no aquecimento, a lâmina bimetálica ela vai se curvar sempre para quem tem o menor coeficiente. E aqui ela vai se curvar sempre para quem tem o maior coeficiente. Então, aqui você tem a dilatação superficial, que é a nossa segunda dilatação de hoje e última. A dilatação superficial é mencionada como ΔA. Delta é variação, A é área, porque a dilatação superficial significa variação de área. É o aumento de um corpo que compreende duas dimensões, ou seja, ele aumenta tanto no comprimento quanto na largura. Então, se você multiplicar duas dimensões de um corpo, você vai acabar tendo uma área. Por isso que a unidade são metros quadrados, centímetros quadrados, etc. A dilatação superficial leva em consideração a dilatação sofrida por uma determinada superfície. Superfície, novamente, é a noção de área. A fórmula que você tem é bem parecida com a dilatação linear, só que ao invés dessa letra A, na fórmula anterior, era L.
Aqui, ao invés de A0, ela era L0. E aqui, ao invés de beta, na fórmula anterior, era alfa. Então, aqui, ΔA simboliza a dilatação superficial ou variação de área. Tem que ser igual à área inicial do corpo, vezes beta. Beta significa coeficiente de dilatação superficial do material que constitui o corpo, novamente. Dependendo do material, você tem um alfa diferente. Pode ser vários materiais, pode ser cobre, ouro, alumínio. Então, dependendo do material, cada um deles tem o seu beta. E a variação de temperatura sempre vai ser calculada pela variação de temperatura do tamanho da temperatura final menos a inicial, tá? Só que, como é que você calcula o valor da área inicial? Sempre você vai ter uma área plana, tá? Uma figura plana, uma chapa, sempre em formato triangular, retangular, circular. Então, você precisa calcular o A0, caso a questão não te dê. Então, é só você relembrar as fórmulas de áreas que você já aprendeu em matemática. Então, o nosso A0 é a área inicial. As áreas são todas as planas, tá? Eu só peço áreas planas. A área do quadrado seria lado vezes lado ou lado ao quadrado. A área do retângulo seria base vezes altura ou B vezes H. A área do círculo, tá? Que é uma área plana, é π vezes o raio ao quadrado, tá? Lembrando que π eu sempre considero como sendo 3. A próxima área que você tem é a área do triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2, ou B vezes H sobre 2. A área do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor, tudo isso dividido por 2. E a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura, também dividido por 2. Tá? Então, são essas as áreas planas que eu costumo utilizar, caso a questão não te dê a área inicial. E, por último, a última fórmula que você tem na superficial, como que você calcula a área final de um corpo que se dilatou? É a área inicial desse corpo mais o quanto ele aumentou em área. Então, a área final é igual à área inicial mais a sua dilatação ou variação de área. E, por último, qual é a relação entre o alfa e o beta? Lembrando que o alfa é o coeficiente de dilatação linear e o beta é o coeficiente de dilatação superficial. A legenda está aqui embaixo. Para você calcular o alfa, se eu te dei o beta, é só pegar o beta e dividir por 2. Se você precisa calcular o beta, é só você pegar o alfa e multiplicar por 2, tá? Essa é a relação que a gente vai verificar mais na próxima aula.